Ok, então, vamos conversar um pouquinho. Como eu falei para vocês, para mim hoje está começando o ano, em termos de celebração e tudo mais, né? Eu, particularmente, Simone sabe, eu acho que eu sou daquelas pessoas muito chatas. Eu já admito aqui, né? Não tem problema. Eu implico com algumas coisas que talvez nem precisava implicar, mas por que implica? Eu fico me perguntando às vezes, quem decidiu o início e o final do ano? Nos calendários, né? Nós sabemos que a nossa Terra, a 107 mil quilômetros por hora, está girando nossa estrela. E ela faz isso por meio de 365,25 graus. Então, o que as pessoas fizeram? Pegaram essa elipse, né? Por isso não são 360 dias no ano, são 365, porque é uma elipse e não um círculo completo, né? E aí dividiram, então, esses graus em dias. E aí tu diz, tá, e esse 0,25? Esse 0,25 a cada 4 anos forma 1 grau, e aí, então, a gente tem o ano bissexto, acrescenta-se um dia no mês de fevereiro, para a gente corrigir essa volta estranha. E aí eu disse, mas podia ser nos equinócios, né? Daí sim, começou mesma duração de dias, né? Ou talvez num dos solstícios de inverno, de verão. Não faz sentido eles colocarem o início exatamente onde está, mas tudo bem, vamos lá, né? Então, isso, para a Simone, ele é bom, porque a Simone ela faz aniversário 31 de dezembro. Então, para ela, faz todo sentido que o ano comece ali, né? Para ela, sim. Mas para todos nós, os demais, não. E até é bom, porque daí sempre tem uma tortinha, né? E tudo mais. Um dia bem bom para a engorda. Mas, ainda assim, eu acho legal que nós tenhamos essa medição de tempo que a gente faz por meio do espaço e nos dá a oportunidade de revermos algumas coisas. Então, se nós tivéssemos um tempo corrido, talvez não teríamos aquela ideia de, ok, vamos reiniciar alguma coisa, vamos fazer coisas novas, vamos mudar algumas coisas que nós fazemos. Então, aí vem as famosas, né, decisões que você faz lá no final de um ano, dizendo, bom, agora ano que vem, né, e aí você faz aí o que você imagina, né? Primeiro que todo mundo quer começar o ano milionário, né? O pessoal vai na Mega Sena lá. Esse ano bateu na trave, eu estava lá em Arroio do Sal, e um dos ganhadores foi em Arroio do Sal, mas eu não joguei, então eu sabia com certeza que não era eu. Por isso que quando disseram, Arroio do Sal, eu tenho certeza que não é. Espero que seja alguém aqui perto, vamos ver se vai festejar, se vai comemorar muito. Eu vou lá dizer, e aí, vizinho, tamo junto. Mas não sei quem fez, que se foi ali, vizinho, ficou bem quietinho, não teve muito alvoroço. Mas eu acho que é legal a gente ter esse tempo, ter uma medição de tempo, que nos ajuda a entender talvez um princípio e um fim, começar e terminar etapas. Eu acho que essa é uma coisa boa. E, baseado nisso, então, nesses votos, nessas ideias que você possa ter feito, né, no início do teu ano, sempre eu começo o ano lendo a Bíblia, né? Já faço isso há bastante tempo, então é comum, então, beleza, mês de janeiro, vamos lá, vamos ler Gênesis, Êxodo, todo ano eu faço isso. E tem uma história muito legal que sempre que eu passo por ela me faz meditar vários dias, vários momentos, várias circunstâncias. E é uma história que ela me cativa bastante. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho essa história com você. Então, já abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 13. Eu vou dar uma pequena contextualizada aqui. Nós sabemos ali que no final do capítulo 11, Deus vai ter uma conversa com um homem chamado Terá. Ele vai chamar esse Terá da terra onde ele habitava para ir para um outro lugar. O problema é que Terá, nesse meio tempo, morre. E esse Terá tem alguns filhos. Entre os filhos de Terá tem um homem chamado Abrão. E um outro filho, irmão de Abrão, filho de Terá, morreu e deixou um filho que estava sempre junto com esse homem chamado Abrão, que era Ló.
o seu sobrinho. Então, Abrão e Ló sempre andaram juntos, era como se quase fosse um filho para Abrão, e era o filho, então, do seu irmão falecido. E os dois, então, eram peregrinos pela terra. Eles estavam peregrinando, eles faziam parte daquelas tribos nômades, eles não tinham uma região fixa. E Deus, então, faz um pacto, capítulo 12, com esse homem chamado Abrão, dizendo, olha, eu vou te mandar para uma terra, e aquela terra ali vai ser a tua terra. A terra, o pessoal fala terra prometida, terra de Canaã, essa mesmo, tá? E, então, eles se estabelecem ali com rebanhos, eles têm um momento que eles têm que partir para o Egito, porque houve uma fome, seca, eles, então, acabam se refugiando no Egito, eles retornam, mas era aquele negócio, imagina você, tua família, todo mundo, todos os bens que você tem, habitando em barracas, tá? Nômades pelo deserto, com criação de animais para cima, para baixo. A principal preocupação é aonde encontrar pasto e aonde encontrar água. É o mínimo, por quê? Porque depende a subsistência dos teus bens. Hoje nós temos o privilégio de estarmos numa civilização completamente moderna, onde todos os meus bens estão no meu celular. Né? Estou aqui andando, quero comprar um pastel, qual o teu Pix? Pá! A gente faz aquela troquinha básica. Então, tudo que nós temos pode ser acessado hoje por um simples smartphone. Você pode demorar um pouquinho para sacar ou não, mas você tem acesso a tudo aquilo. Naquela época, você levava, então, a carteira, era tudo que tu tinha de bicho, tudo que tu tinha de bens, tudo que tu tinha de pessoas que você tinha adquirido e comprado, né? Então, era uma carteira grande pra caramba, né? E você tinha que não deixar morrer. Hoje, eu não preciso achar água, encontrar água para o meu dinheiro que está lá no banco sobreviver. Mas, naquela época, para manter os teus bens, tu tinha que encontrar água e tu tinha que encontrar pastagens. Caso contrário, a cada morte, por causa de seca ou de fome, você estava perdendo dinheiro. Então, era muito importante encontrar esse tipo de coisas quando você vivia naquela época de Abrão, muito distante da nossa era tecnológica de hoje. E aconteceu é que tanto Abrão quanto Ló, eles começaram a ter muitos bens. Isso significa muitos animais. E isso significa uma demanda maior de água e uma demanda maior de pasto diária. Ou, no mínimo, a cada 21 dias, a cada cria que acontecia, eu estou mais rico, né? Podia dizer assim, rendeu minha poupança, né? Investi aqui, está rendendo minha poupança. Ao mesmo tempo, você tem que correr atrás de mais recursos para sustentar essa tua poupança em rendimento. O problema é que os dois se tornaram tão bem-sucedidos, vamos usar esse termo, que o local onde eles estavam habitando começou a ficar escasso em termos de água e de alimentação. E o que aconteceu foi que os pastores de Ló e os pastores de Abrão entravam em contendas, e é esse, então, o contexto que nós vamos ver o que aconteceu, Gênesis capítulo 13, versículo 1. Fala assim: saiu, pois, Abrão do Egito, lembra que eu falei que eles tiveram que passar um tempo lá, e foi para o Negueve, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Negueve em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, aonde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos.
Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão, partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Vamos parar um pouquinho aqui e tentar entender, então, o que aconteceu aqui. Muitas vezes, na hora de olhar para esse texto, a gente fica pensando assim, mas será que Ló tinha direito de ter feito isso? Será que ele tinha direito de escolher antes do tio? Em teoria, não. Em teoria, Ló devia ter se colocado como sobrinho abaixo do seu tio, que também era meio que um pai para ele, né? Dizendo, não, eu sou mais novo, eu tenho mais vitalidade e vigor, eu posso, talvez, me empenhar melhor para descobrir água e alimento para meus animais. Tenhas tu o direito de escolher e aonde tu fores, eu vou para outro lugar. Ele deveria ter feito isso? Sim. Mas Abraão deu para ele a oportunidade de escolher. Abraão disse para ele, escolha você para onde você vai. Em nada aqui foi realmente uma grande ofensa. Eu acho que foi uma falta de bom senso de Ló para com o seu tio. Mas o tio resolveu, assim, intervir durante esse incômodo que estava acontecendo entre os pastores de Ló e de Abraão. E Abraão, como um senhor mais velho, ele sabia onde é que isso ia dar. A desavença entre os dois pastores ia acabar numa desavença entre os dois. Tanto que o próprio tio diz, não vamos nós aqui brigar, somos irmãos. Escolhe tu para onde vais e eu vou para o outro lugar sem problema algum. E aí então aconteceu essa escolha que Ló fez. E se nós fôssemos olhar, se nós não soubéssemos nada mais da história, nós íamos dizer que ele fez a escolha certa. Ló fez a aposta mais segura que poderia ser feita naquela época. Ló colocou todos os seus bens na aposta mais correta que ele poderia ter feito naquela época. Ele foi moderado. Ele não foi nem um pouco arriscado com a sua escolha. Porque imagina você, não sei se você já teve a oportunidade ou não de visitar Israel, se você teve, você entende. O que Ló olhou foi todo o vale que cercava o Rio Jordão. Todo ele bastante irrigado, com possibilidades enormes de pasto e água abundante mesmo em momentos de seca. Porque o Jordão, embora corra num lugar que é muito conhecido por ser árido, ele nunca secou, ele nunca parou. Então, ele olhou, viu e disse, não, vamos por esse lugar aqui. Por quê? Porque eu tenho água e tenho alimento garantido. Mais do que isso, ele sabia que perto dessa região, várias cidades estavam ali colocadas. E o que são, nesse momento, cidades? Potencial de comércio. Esse homem não adiantava ele ter um monte de animal, se ele não tivesse um lugar onde negociar. Então, nessa época, eles trocavam animais por tapeçaria, por tecido, ouro e prata por outros bens de consumo que eles poderiam ter e tudo mais, perfumes, tudo artigos de luxo. Onde é que se comercializa isso? Andando no meio de caravana? Em geral, não. Você precisava pegar essa caravana, ir até a porta de uma cidade, e nas portas dessas cidades você encontraria as oportunidades de comércio. Então ele olhou não só um vale bem irrigado e cheio de pasto e água, como também olhou oportunidades de comércio, dizendo, ali é melhor. Olha o tamanho das cidades que estão ali, são cidades grandes, um monte de gente, um monte de consumo. Ali eu vou ter muitos bens para fazer troca e, quem sabe, até aumentar muito a minha fortuna. E Ló
no texto original, aqui deu uma encurtada. O versículo 11 aqui, né, e 12. Se você pudesse ler no original, diz que Jó foi lentamente acampando a fim de se aproximar das cidades, até que chegou à cidade de Sodoma para lá se estabelecer. Então ele foi se aproximando, foi vendo, foi negociando, e talvez nós diríamos assim, excelente escolha. Quem sabe você e eu, no lugar de Ló, teríamos feito a mesma escolha. Só que a minha pergunta é: será que toda escolha que fazemos, lembrando agora do início do ano, como é que nós vamos investir, como é que nós vamos fazer, o que vamos planejar para o ano de 2023 e os demais anos, como saber se eu estou fazendo a escolha certa? Como saber se o investimento que eu estou fazendo, seja ele em qualquer área da vida, está sendo feito de forma correta? Como é que será que vai acontecer? Será que eu olho para uma empresa e digo, não, olha, ela está muito bem calçada, tem vários bilionários que suportam ela, as mesmas pessoas que governam a Ambev, vou apostar nas lojas americanas. E aí, o que aconteceria? As ações que estavam em dezembro em torno de R$13, terminaram com a empresa pedindo a intervenção judicial lá nos bens, né? Terminou a 67 centavos o último dia de pregão de uma ação das lojas americanas. Pensa o que aconteceu, quem tinha esse dinheiro lá, pensando, não, os caras que governam a Ambev, que estão fazendo todo esse negócio, não vão ratear numa empresa do tamanho da Americanas, né? A gente nunca sabe. Nós não temos a bola de cristal, nós não sabemos quantos negócios podem estar acontecendo abaixo da linha da água do iceberg, e a gente vê só a parte de cima. Então, Ló fez mais ou menos isso. E eu vejo que Ló, ele fez duas escolhas equivocadas. E aí, meu desejo para você esse ano é pensar naquilo que você decidiu, naqueles 365,25 graus que vamos fazer durante o ano de 2023, ao redor da nossa estrela, para comemorarmos o Réveillon do ano de 2024, para chegar lá e ver se você realmente acertou ou não, se você fez ou não a coisa certa. Eu quero atentar para duas coisas principais que eu vejo que Ló não atentou, para que nós façamos a mesma coisa, para que nós possamos olhar de uma forma diferente. Por que eu digo isso? Porque estudos indicam que Ló ficou, nesse período de tempo, entre 5 a 7 anos, ali acampado na cidade de Sodoma. Houve uma guerra em que ele já quase perdeu todos os seus bens, que o seu tio Abrão, com 318 homens, foi lá buscar ele e trazê-lo de volta. Mas ele continuou, afinal de contas, ali prosperava, o tio trouxe os bens de volta, dá tudo certo. Mas de 5 a 7 anos, esse homem, que tem bens tão grandes que não podem ser suportados pela terra quando ele e Abraão estavam juntos, esse homem extremamente rico vai sair de Sodoma com a roupa do corpo e suas 2 filhas. Em 5 ou 7 anos, tudo que ele demorou uma vida para construir, vai ser tirado dele, e sim, por causa de suas escolhas. Por causa das escolhas que ele foi fazendo, sem pensar que eram equivocadas. Ele disse, tá, mas então não dá para errar. Não estou dizendo que não dá para errar. O que eu estou te dizendo é que se você tem que errar, até errar tem que ser feito do jeito certo. Dá um nó, né? Até errar tu tem que acertar. Tá? Mas eu quero dois equívocos que eu vejo que Ló fez, e quando eu passo por essa história, me dói o coração, porque eu sei o que vai acontecer com esse homem. Eu sei o que vai acontecer com esse homem. Que ele está tão rico, chega o tio dele, ele olha, ele vislumbra, ele vê aquilo, ele diz, não, ali é a escolha certa, é ali que eu vou ganhar a minha vida. E infelizmente ali foi onde ele perdeu
tudo. Primeira coisa que eu vejo que aconteceu entre Ló e Abrão foi que, enquanto estava com Abrão, Ló tinha o privilégio de receber a direção divina que Deus estava dando para o seu tio. Em momento algum, nós temos aqui qualquer ação de Ló, dizendo assim, puxa, como eu gostaria de ter o mesmo Deus que dá a direção para o meu tio. Meu tio saiu lá de Ur dos Caldeus, junto com o pai dele. Meu pai faleceu no meio do trajeto. Deus vem falando com esse meu tio vem vindo, e Deus tem abençoado ele. Esse meu tio tem cometido erros. A gente viu, se você voltar lá, você vai ver Abraão mentindo sobre Sara, tudo mais. Então ele não era um homem perfeito, mas se tinha alguma coisa que Ló conseguia pegar de tabela, era a comunhão que Abrão e Deus tinham. E em momento algum, para fazer a sua escolha, Ló disse, tio, me ajuda a consultar esse teu Deus aí para saber o que eu devo escolher. Esse eu acho que foi um dos grandes erros de Ló. Ele deixou de olhar agora para os olhos espirituais e para o Deus que estava abençoando seu tio, e ele passa a olhar agora com os olhos totalmente terrenos. Ele pensou naquilo que qualquer um de nós pensaria, terrenamente daria certo. Porque nós vamos ver que o futuro deles é totalmente oposto. Abrão foi para uma terra nos carvalhos de um homem chamado Manre, e lá ficou uma terra árida, ruim para burro, e prosperou. Talvez uma terra que nós diríamos, não, aí a gente não vai investir, não. Aí a coisa não vai dar certo aquilo ali. E ali Abraão deu certo. Mas Ló deu muito errado. Isso me faz questionar as minhas escolhas. Com que olhos eu tenho escolhido todas as coisas ao meu redor? Com que olhos eu tenho feito as escolhas que dirigem a minha vida? Como, por exemplo, vamos imaginar aqui um jovem, uma jovem, que está pensando em alguém para namorar, para casar. E olha para aquela pessoa, que valores você está vendo ali? Não, altíssimo investimento. Olha a beleza do cidadão ou da cidadã. Em geral, é mais ou menos isso que a gente analisa. Mas será que é suficiente essa beleza? Que outros valores essa pessoa tem? Será que no meio dessa beleza toda eu vou estar entrando em uma armadilha? Hoje o que mais se vê aí é a violência da Serra Gaúcha nos noticiários e todos os noticiários. E aí você olha uma grande parte da violência da Serra Gaúcha, das mortes e tudo mais, são feminicídios de mulheres que foram mortas porque terminaram seus relacionamentos com seus companheiros, ou ex-companheiros, ou seja lá quem for. Pô, eu me pergunto, será que essa pessoa não olhou nenhum valor um pouquinho antes, que esse cara não demonstrou algum tipo de domínio, algum tipo de abuso, algum tipo de violência, antes dela dizer sim no altar para essa pessoa? Ou antes dela resolver juntar as escovas de dente no mesmo armário, não precisa, um casamento, hoje em dia você junta, mas será que ela não olhou alguma outra coisa nessa pessoa? Será que ele não demonstrou nenhum tipo de comunicação em que ele realmente mostrou uma patologia, talvez uma infantilidade psicológica, a ponto de ela se amarrar nesse louco e agora, qualquer coisa que ela fizer fora disso, a vida dela está em risco? Será que ela não olhou isso? Será que ela era tão bonito assim, que cegava? Será que os bens que ele possuía, ou talvez mostrasse possuir, eram tantos assim que fez ela ficar completamente cega ao caráter dessa pessoa? O que foi que ela observou e viu ali? O que aconteceu? A mesma coisa vale para os meninos. Por enquanto, são pouquíssimos os hominicídios. Não dá para falar homicídio, porque homicídio mata todo mundo. Os hominicídio, feminicídio, o masculinicídio. Não temos muito, ainda bem. Porque a mulher ela não gosta de matar, gente, ela gosta de castigar.
Por isso não tem muito masculinicídio. A mulher ela não vai te matar, ela vai ficar ali e vai dizer, né, querido, 43 anos de casado, feliz, né, amor? Sim, querida. Né? A mulher gosta de castigar, esse é o nosso problema. Mas será que o cara não viu nessa mulher um pouquinho, alguma coisa antes? Né? É isso que a gente precisa entender. Nós precisamos aprender a fazer escolhas baseadas nos valores que Deus nos alerta para olharmos, verificarmos, entendermos e ver se aí realmente está alguém em que eu tranquilamente possa compartilhar minha vida, entregar a minha alma, entregar a minha alma para ela e receber a dela, e cuidar de tal forma que a gente se edifica junto. Outra coisa, onde é que eu vou colocar a minha carreira? Não sei se você pensou esse ano. Não, esse ano eu quero, sei lá, vou mudar de emprego. Aquela multinacional está me chamando, é para lá que eu vou, salário vai ser bom, oportunidade de crescimento, de treinamentos e progressão dentro da empresa, é para lá que eu vou, estou indo, que legal, mandei currículo, me chamaram. Você orou antes de fazer isso? Você ponderou exatamente tudo aquilo? Porque uma coisa é você trabalhar em uma empresa menor e tudo mais, eu não estou dizendo que é ruim para uma multinacional, pode ir, não tem problema. Mas o quanto lá você vai ser cobrado? Quanto lá vão te exigir além? Quanto de tempo da tua vida com teus filhos, com tua esposa, com teu marido, vão te exigir lá que hoje você consegue dar aqui? Essa é uma boa pergunta. Eu lembro que há muito tempo atrás eu conheci uma pessoa que tinha um concurso na prefeitura. Tinha feito o segundo e tinha passado também. E por causa de algumas demandas de casa, teve que abrir mão de um dos currículos, um dos concursos. E todo mundo disse, não, imagina, como é que tu vai abrir mão de um concurso público? Onde é que já se viu? Olha só, tem tanto... E ela decidiu não fazê-lo, ela decidiu abrir mão daquele currículo, daquele concurso, desculpem, se exonerou para dar mais tempo para cuidar de pessoas que ela entendia que precisavam da sua ajuda e do seu tempo, do seu investimento e tudo mais. Eu vejo como foi uma boa escolha dela. E hoje ela não está morrendo de fome. Mas nós, não, onde é que já se viu? Vai abrir mão de um concurso? Não, onde é que já se viu isso? Você parou para orar? Parou para pensar? Conheço uma outra oportunidade em que alguém foi convidado para trabalhar em um outro ambiente e foi negado. Eu lembro que nós estávamos num grupo célula e o pessoal do grupo célula disse, tu é maluca, onde é que já viu? Abrir mão disso aí. E ela disse, não, eu abri mão porque eu ia ser consumida lá. Como é que eu sei? Porque todos os profissionais dos quais eu passei naquela instituição tinham suas famílias destruídas e eram pessoalmente destruídos. A vida deles era única e exclusivamente o trabalho, e eu não quero aquilo para mim. Legal, bom, aquela pessoa gastou um tempo orando, mas o pessoal do grupo célula, naquele momento, ao receber a notícia, naquele instante, já, não, daí que se viu, não, tu não devia ter feito isso. E eu acredito que foi uma boa escolha. Para onde você vai financeiramente? Não sei. Posso ir para uma empresa multinacional grande? Pode. Mas você pediu para Deus se é lá o lugar da tua bênção? Você está entendendo que Deus está te chamando para aquela circunstância? Então vá. Se não, não tenha medo de dizer não. Mas eu vou perder, vou ter menos dinheiro. Entendo isso mesmo. Talvez você vai ter que contar moeda no final do ano e tudo mais, mas talvez, se Deus disser não, não vá. Não, mas se eu morar naquele lugar, eu vou ser mais feliz.
Se eu sair daqui de Caxias e for para Bento, for para Farroupilha, for para o, sei lá, Timbuktu, lá sim, a felicidade está lá. A minha vida aqui, eu estou vivendo ela minimamente porque o meu negócio é habitar lá. Como Ló aqui, sair aqui dessa terra de Canaã seca e ir logo para aquelas cidades do vale, lá é que a minha vida vai acontecer. Lá é mais bonito, lá é mais legal, lá é mais fácil, lá é mais cômodo, lá é menos oneroso, lá é menos... Pode dar todo tipo de desculpa que você quiser. Mas a minha pergunta é, Deus está te mandando para lá? Ou você está indo de livre e espontânea escolha como Ló fez? Porque Deus deixa, tá? Deus deixa. Ló foi, Ló decidiu, Ló escolheu. Ah, mas Deus já sabia que ia acontecer isso. Sim, Ele é soberano, Ele sabia, sim. Mas em momento algum, Ele não permitiu que Ló chegasse lá. Então, quem é a pessoa que vai estar do teu lado e que vai abençoar a tua vida? Aonde você vai trabalhar e investir tua força de trabalho para ganhar o teu sustento? Aonde você vai morar? Não sei. Mas o que eu gostaria que você fizesse antes de qualquer coisa? Pediu para Deus? É para lá mesmo? Ele está te indicando? Você está em paz de ir fazer acontecer isso? Se sim, vá, faça, não tem problema. Segundo equívoco que eu vejo que Ló fez, está no versículo 13. Um alerta que o autor já nos dá de antemão e que provavelmente Ló tinha algum tipo de informação. Versículo 13 fala, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. É impossível que Ló não tivesse nenhum tipo de informação. Quando eu digo que eu me dou mal com esse negócio, o pessoal não acredita. Você viu aí. Né? O que significa esse texto? Vai dizendo, como eu falei para vocês no original, que Ló foi montando o seu acampamento diariamente mais perto de Sodoma. Você e eu somos iguaizinhos a Ló. A gente não levanta, em geral não. A gente não levanta um dia dizendo, hoje eu vou meter o louco, estou nem aí, vou matar todo mundo, acabou o negócio. Ninguém levanta dizendo assim, não, é hoje. Hoje, o dia que eu vou trair minha esposa, está decidido, acordei com esse ânimo aqui, é hoje que vai acontecer. Não, é hoje que eu vou desviar o dinheiro da empresa, é hoje que eu vou dar uma escondida numa grana lá da empresa e vou, ou em objeto da empresa, ou em alguém. Em geral, você não faz isso de um dia para o outro. Nós vamos nos aproximando perigosamente de situações, a ponto de, daqui a pouco, nós estarmos envolvidos de tal forma que não conseguimos mais sair. É assim que a gente vai fazendo. A gente vai colocando um passinho para lá e diz, olha, não morri, que legal. Deixa eu dar uma pisadinha lá. E vai. Olha, não aconteceu nada, até é bom, hein? É legal esse negócio aqui. E vai se aproximando. E vai se aproximando de tal forma que não tem mais o que fazer. Se você é ciclista, você sabe o que eu estou dizendo. É o ponto do não retorno. Se algum dia você já pedalou, é o ponto do não retorno que eu digo para a Simone. Às vezes eu dou uma volta, ela acaba sendo longa demais, e eu chego em casa, ela estava me esperando em um horário e eu chego em outro. Aí já sabe, né? Já sabe. Tu já vai olhando, tu abre o portão, vai procurando, faz de que entra e volta, né? É aquele negócio, vem lá, vem. Por quê? Ela, mas tu disse que era só 2 horas, estou aqui esperando, não sei o quê. Às vezes, esses dias eu tinha um encontro com meu sobrinho, meu afilhado, ele decidindo, te pego na tua casa 7 horas. Não, beleza, fui fazer um pedal, o pedal acabou longo demais. Aí ainda tentei acelerar, para dizer, não, agora eu vou, fiquei com cãibra, tive que parar mais um pouco.
Porque isso? Mas por que eu digo do ponto do não volta? Quando você começa a pedalar, existe um ponto que o pedal está legal, está gostoso, você está na vibe e tal, mas que não adianta, você passou daquele ponto, é melhor você terminar o pedal do que ter que voltar pelo mesmo caminho para chegar em casa. Você vai demorar mais. Então, termina o pedal. É mais ou menos isso. É como, por exemplo, eu sair de Caxias até Farroupilha, e quando eu estiver perto de Farroupilha, eu dizer, não, eu desisti, vou voltar para Caxias. Pô, mas estava mais perto do fim do negócio, como que tu volta desse jeito? É mais ou menos isso, o ponto do não retorno. Em geral, é o que acontece com a gente e todas as tentações que vêm à nossa mente. Nós vamos nos aproximando, nós vamos observando, nós vamos admirando, nós vamos gastando um pouquinho mais de tempo do que deveríamos. Nós mantemos os olhos ali, e a gente vai aproximando, e aí a gente vai daqui a pouco testando, e a gente vai tentando ver se é quentinho ou frio, tu já está perto o suficiente, e daqui a pouco você está completamente envolvido. Foi isso que aconteceu com Ló. Ló, ele acabou caindo em uma cidade que era completamente perigosa para todos os seus valores e para tudo aquilo que ele tinha aprendido junto com seu tio. Quando ele vai se aproximando, ele vai começando a viver no meio de pessoas cada vez mais complexas e com valores cada vez mais diferentes do dele. O problema é que talvez ele possa dizer, não, mas eu aguento. Não, eu estou no meio dessas pessoas aqui, mas eu estou tranquilo, eu sei onde é que eu estou mexendo, eu sei com quem eu estou fazendo. Mas lembra que eu disse que ele tinha uma família? Ele tinha 2 filhas que viveram e cresceram nessa cidade de Sodoma e Gomorra, que no final vão tramar sobre o pai para ter um filho do pai cada uma delas, ou seja, incestos. Tu diz, mas por quê? O que aconteceu com essas 2 meninas? Não esqueça, elas cresceram olhando, observando e inseridas na cultura de Sodoma. Esse foi o grande problema. Talvez Ló jamais se contaminaria porque ele era forte o suficiente, e talvez fosse. Mas talvez ele nunca imaginou que sua família, por estar no meio daquelas pessoas, seria completamente contaminada pelos valores que essas pessoas praticavam. Nós temos que cuidar disso. Não, eu sou forte, eu aguento, estou tranquilo. Sim, que bom, eu acredito nisso. Mas e as pessoas ao teu redor são fortes o suficientes para não serem capturadas por esse tipo de valores? Isso é complexo, isso é complicado. Que valores você quer dar para a tua família? E você vai ter que lutar bastante para que a tua família, então, tenha esses valores. E lutar bastante mesmo. Eu lembro quando eu era mais novo, uma vez, uma pessoa veio conversar comigo, tinha posto o filho dela numa escola particular de Caxias. Não é pecado colocar filho em escola particular de Caxias, fica tranquilo. Mas ela veio comigo assim dizer, e era uma pessoa não era muito poder aquisitivo, não. Ela disse, estou chocada. Eu disse, o que houve? Está chocada? Meus filhos, esse dia, conversando com eles, veio o meu filho de 7 ou 8 anos, dizendo, pai, quantos dólares tu tem guardado no banco? Eu olhei para o meu filho e disse, mas eu não tenho nenhum dólar guardado no banco. O pai do meu colega tem. Não sei quantos dólares lá, ou quantos $1.000 guardados no banco. Tá. Depois veio a filha dizendo, pai, quando é que a gente vai para Disney? Ele disse, olha, quando o pai conseguir parar de pagar a escola de vocês, guardar todo o dinheiro que eu invisto na escola de vocês por 3 anos, aí quem sabe vai a mãe com a filha e depois no outro ano o pai com o filho, daí de repente dá para ir para Disney. E aí o que eu disse para ele? Esse é o perigo de você colocar os seus filhos em uma cultura exatamente como essa. Os valores que eles vão comprar e os valores que eles vão reproduzir são dessa cultura na qual eles estão inseridos. Então é pecado? Não, não é pecado. Eu só estou dizendo que um pai estava batalhando para manter seus filhos numa escola particular e eles estavam sendo completamente contaminados por todo o valor fútil que aquela cultura podia entregar para eles. E eles estavam reproduzindo. E aí eu disse para esse pai, agora tu tem um trabalho triplo de ensiná-los que esses valores não são valores que vocês, como família, gostariam de refletir, gostariam de ter, gostariam de reproduzir. Você vai ter que explicar o porquê.
E aí você vai ter que torcer para eles serem fortes o suficientes para entender e comprarem esses valores. Então, esse é o perigo de nós acharmos que somos fortes o suficiente para nossa fé se manter firme em ambientes assim, porque senão não adianta. E isso está em todo lugar. Edgar, tu ainda está com essa bicicleta velha aí que tu comprou há 3, 4 anos atrás. O negócio agora é comprar essa bicicleta aqui de 30, 40 mil. Eu digo, querido, 40 mil tu tem que levar o meu carro, 2 bicicletas, e eu ainda vou trabalhar contigo uns 3 anos para comprar a bicicleta de 30, 40 mil. Pode ser? Mas se eu me deixar levar por esses valores, eu vou começar a achar que a minha bicicleta é uma caieira. E é. E tudo bem. Eu estou faceiro com aquilo. Essa é a grande questão. E eu pedalo do lado de alguém que tem uma bicicleta muito cara, e eu estou faceiro com ele e comigo, não tem problema nenhum. Mas se eu começar a achar, não, eu tenho que ter a mesma bicicleta do outro ali, senão eu não vou subir aquele morro igual ele. Talvez não. Vai dar uma pedalada a mais, vai ser um pouquinho mais pesado, mas vai chegar lá, e se ele for teu amigo, ele vai estar te esperando depois, e aí, estou tranquilo? Quer uma aguinha? Não, podemos seguir? Vamos embora. E vai. Não tem problema. Está vendo como tudo isso é na cultura? O carro, olha só, todo mundo chegando de carro novo ali, e eu chegando com o meu carrinho velho. Ok, tudo bem, não tem problema. Não, mas lá na empresa eu quero ter o carro que o fulano bota lá, olha só o carrão do fulano, do Beltrano. Eles sim estão progredindo. Esses dias, lá na praia, surgiu um cidadão conversando, não, porque meu pai comprou um carro novo. Porque aí a gente foi, daí tinha o carro mais simples, estava em pronta entrega, mas aí tinha tal Comfort Line, com tudo, com não sei o quê, então a gente resolveu esperar 4 meses para ter o carro melhor e tal, não sei o quê. Eu não sei, cidadão, se tinha 10 anos. E eu não tenho problema em conhecer carro e achar carro legal e gostar de carro, mas que valores você está entregando para eles? Essa é a grande pergunta. Então, viver no meio de pessoas, tome cuidado para não agregar os valores das pessoas. Deus vai chamar Israel do Egito e vai dizer para Israel, vá para a terra de Canaã, mas não se permitam viver como os cananeus. Gente, pouquíssimos anos depois, nós já vamos ler, Israel está vivendo exatamente igual aos cananeus. Nós não podemos esquecer que somos peregrinos aqui na terra. Nós temos que ouvir o que Deus nos chama para fazer, aonde Deus nos coloca. O que Deus pede para nós façamos é exatamente como Abraão fez. E não como Ló. Nós não estamos aqui para garantir o nosso futuro. Infelizmente, se você tentar viver a mesma vida das pessoas que não conhecem a Deus lá fora, eu vou te dizer qual é o objetivo de vida delas. É se imortalizar. Antigamente, como é que se imortalizava? Você era um rei, você era alguém famoso, fazia uma estátua, botava o teu nome, e o pessoal dizia, quem que é aquele ali? Aquele ali é o rei fulano de tal. Aquele ali é o Ramsés, aquele lá é o Tutankhamon. Muito legal, que bom. Né? Depois foi mudando, o pessoal foi fazendo outras coisas para virar nome de rua, de cidade, disso e daquilo. E agora, hoje em dia, estão fortemente investindo em realmente ser eternos. Né? Vamos criar algum tipo de corpo imortal, ou só botar o cérebro ali como um sistema operacional e você vai ser imortal, tipo o Avatar, assim, mais ou menos. O pessoal está investindo nisso mesmo, tá? O mundo aí fora quer ser imortal. Só que nós somos peregrinos aqui na Terra. Nós não queremos nos imortalizar com nada ali fora. Nem com estátua, nem com nome de rua, nem com nada de fama. O mundo não foi feito para nós. Como Sodoma não havia sido feita para Ló. E o que vai definir agora é as escolhas que fizermos. Os valores que vamos manter e o que vamos fazer. 2023 está aí, acabou de começar. 20 e poucos dias, 22 dias, né? Eu espero que tudo que você planejou para 2023 na tua vida, se for de Deus, aconteça. Agora, se em algum momento você esqueceu de pedir para Deus o que Ele queria, meu conselho para você é, essa semana, reveja aquilo que você planejou para o ano. E
vá lá e pergunta, Deus, eu esqueci de perguntar, na minha pressa aqui, eu acabei, não pedindo o que tu queria com isso, deixa eu te mostrar meu plano aqui, o que tu acha dele? Me dá uma direção, me dá uma dica, porque eu quero fazer aquilo que tu tens para mim. E qualquer coisa que tu vai dizer, não, olha, aqui não, embora pareça uma coisa muito legal, aqui não vai ser bom, corta aquilo da lista. Corta aquilo da lista. Para evitarmos que o nosso futuro seja o de Ló. Porque o meu objetivo para todos nós aqui é que o nosso futuro seja o futuro de Abraão. Vamos orar? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pela Tua palavra. Que Tu estejas cuidando da vida de cada um de nós aqui, observando e sim, se intrometendo diretamente nela. Que nós possamos contemplar aquela que é a Tua visão para nós, aquilo que é o Teu objetivo para cada circunstância da nossa vida. Porque não queremos, Pai, fazer escolhas que estão fora dos Teus planos para nós. Que Tu nos guie, cuide, para que nós façamos as escolhas corretas. E, Pai, naquilo que nós errarmos, possamos ser humildes e pedirmos perdão, mas que Tu estejas nos guiando e nos conduzindo nesse ano. É isso que nós agradecemos em nome de Cristo.